Poética Pod. Um convite a conversas que curam. Eu sou Johanna Juncker. Eu sou Miriam Rosa dos Santos. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à nossa roda de prosa de hoje, dessa semana. E a gente vai falar sobre o que mesmo, Miriam? Sobre as amizades como um HD externo. Essa é uma metáfora que a Miriam usa muito nas nossas conversas e eu amo. E a gente vem conversando muito sobre essa hiperindividualização que está presente na sociedade hoje em dia, em que o ônus do bem-estar, ele tem sobrecaído e sobrecarregado, eu acho, a gente de uma maneira muito pesada, né? Ofuscando, acho que as dimensões sistêmicas e coletivas do cuidado. Como se essa mentalidade individualista tivesse penetrado no imaginário social de tal maneira que a gente não consegue enxergar as coisas de uma outra forma, né? E isso é um estreitamento da visão do que é uma constituição do ser humano. Porque o ser humano se constitui a partir do outro, querendo ou não, né? Nós somos outro-dependentes no nosso processo de desenvolvimento. E, a partir daí, cabe a nós escolher relações que nos nutram, né? Relações que não nos adoeçam. Mas viver sem nenhuma troca, sem nenhum vínculo, é absolutamente fora daquilo que é possível para se tornar alguém minimamente saudável. Eu estava lendo esse livro, Descolonizando Afetos, da Jenny Nunes, e tem uma parte, um trecho, que ela fala da importância de reconhecer a nossa interdependência, né? Você fala que nós somos outro-dependentes e ela fala que somos interdependentes, amei isso. E ela diz assim, construir terrenos relacionais em que possamos ser vistos, vistes e vistas com dignidade é parte intrínseca do processo de nos enxergarmos de modo saudável também. Não há vergonha em precisar dos outros, humanos ou não humanos. Isso é sair do centro do mundo e assumir um papel de parte dele. Circular o cuidado é reparação histórica também, e não precisamos dar conta de tudo, nem dar conta sozinhas de nós mesmas. Nesse processo de descolonização, o exercício da coletividade é imprescindível. E isso exige um trabalho emocional e psicossocial comunitário. E aí, para terminar, ela diz assim: não precisa retornar da mesma forma, mas algum tipo de redistribuição acontece, equilibrando o vínculo em um ecossistema em que somos cuidados, cuidades e cuidadas, ao mesmo tempo em que cuidamos. É um texto belíssimo, né? De uma sabedoria imensa. E acho que a partir daí a gente pode pensar algumas coisas que talvez seja necessário primeiro a gente fazer uma distinção das relações de codependência e comorbidade e relações de troca, né? Nas relações de codependência, a gente se apoia nas neuroses, a gente se apoia naquilo que é problemático, né? Então, a pessoa que vê a si mesma como alguém merecedora, vamos colocar assim, né, de sofrer, vai ter uma relação complementar em alguém que sente prazer em impingir o sofrimento. Então, você se complementa na neurose. Nas relações de troca, nós temos o enriquecimento do outro, né, o crescimento mútuo, a descoberta de si e a planificação de você como humano, né? Então a gente percebe que uma relação é saudável não pelo fruto, né? Se uma relação me torna mais maduro, mais generosa, mais aberta à diversidade, mais responsável com os afetos, essa é uma relação de troca, não é uma relação de codependência, né? Uma vez eu conduzi uma terapia de grupo com mulheres
que foi uma coisa tão bonita. E tinha uma frase que nós dizíamos a cada vez que a gente fazia praticamente um ritual, que era assim, que todas saibam e que eu sempre me lembre, né? E por que eu coloquei essas frases? Porque em vários momentos da vida, quando a vida pressiona, quando a vida complica, quando a gente está fragilizado, a gente esquece quem é. E quando você esquecer quem você é, você tem que ter alguém para olhar, alguém que te conheça em profundidade, para retornar a você a imagem de quem você é. Então, ter alguém com quem você partilha, né? Até a gente usou essa expressão no nosso primeiro episódio, alguém que é testemunha da sua jornada, né? Alguém com quem você partilha o caminho e que conhece você em profundidade, é um reservatório, né? É um HD externo, é alguém que quando você se perder no labirinto, ela vai te ressonar, ela vai lembrar das suas potencialidades, da sua grandeza. Porque a vida, de vez em quando, nos desestrutura, né? Ninguém está sempre, o tempo todo, pleno do seu potencial, né? Você lembra a história do Hanuman, no Ramayana, que eu te contei uns tempos atrás? Eu acho que traz um pouco essa perspectiva da gente precisar ser lembrado de quem a gente é. Eu posso contar essa história? Deve. É uma das minhas favoritas, assim. Hanuman era um deus que tinha sido amaldiçoado a esquecer da sua divindade, porque ele era muito travesso na infância. E Jambavan, um velho urso sábio, um urso, veja só, ajuda Hanuman invocando as memórias dos poderes que Hanuman havia se esquecido. Num determinado momento de conflito ali na jornada de Hanuman, ele precisava exercer tinha uma tarefa diante dele que ele precisava exercer com êxito, e ele havia se esquecido de quem ele era. E aí, Jambavan vai dizendo para Hanuman que ele é filho do Deus Vento, vai lembrando a ele que ele tem força, agilidade, capacidade de se tornar fisicamente enorme. E Jambavan não focou apenas nas vulnerabilidades de Hanuman. Ele estava reacendendo a autoconfiança, digamos assim, e a memória e a consciência de quem Hanuman era. E nesse momento, Hanuman realmente se torna gigante e dá um salto no oceano, né, que essa era a tarefa que estava diante dele, fazer uma travessia muito grande, que ele, pequenininho do jeito que ele se via, ele não conseguiria fazer, mas na medida que ele vai se lembrando de quem ele é, ele dá esse salto. E esse salto fica conhecido como o salto de Hanuman, sublinhando, acho que assim, ressaltando muito esse momento crucial da descoberta do nosso verdadeiro potencial, né, de quem a gente realmente é. E aí, toda vez que eu ouço essa história, ou que eu revejo, ou que essa história me vem à mente, eu fico pensando assim, Mi, que até os deuses são vulneráveis e até os deuses precisam de vínculos que lhes lembrem da sua própria divindade. Maravilhoso. E muito interessante, né? Você vê um mito ancestral. Sim. Né? E um desenho contemporâneo, que eu lembro que a gente até brincou, que é do Rei Leão, né? Quem assistiu o Rei Leão... Sim, pode crer. Eu assisti o Rei Leão 500 vezes com a minha filha. E eu não lembro muito, assim. Eu acho que eu assisti uma vez, Mi. Porque, assim, o Rei Leão, né? Que é o Simba, ele teve uma situação familiar complicada. Ele é filho do rei Mufasa, né? E Mufasa cai numa emboscada, ele se sente culpado por isso e ele some. Ele se afasta do reino e vai para a mata. Lá ele conhece um javali e um suricato, que são deliciosos, Timão e Pumba. E ele acaba sendo convencido de que ele também é um daqueles animais ali, como eles, né? Se sentiu irmanado pelos amiguinhos e tal. Até que um dia tem um macaco, que é o grande sábio, o sacerdote
da selva e reencontra Simba e começa a falar para ele, né? Você tem que voltar para o reino, você agora vai ser rei. Mufasa morreu, você é filha de Mufasa. E ele não consegue acreditar. Aí uma hora, né, o macaco já tinha usado todos os argumentos verbais para chamá-lo, A lembrando que ele consciência, era né? um leão, um rei leão. Ele dá uma cajadada na cabeça do Simba e ele fica bravo. E com isso ele dá um rugido gigante. Olha que importante E quando isso. ele solta o rugido, né, que as folhas tremem, os animais todos saem correndo, as aves voam, porque era um rugido de um rei das selvas, um rugido de um leão. E aí ele olha no lago e ele vê. Quando ele vê Mufasa. E ele vê que ele é muito parecido com Mufasa. Então é como se a nossa força, a nossa potência, a nossa beleza precisasse ser despertada, né? E às vezes é a voz do outro que nos desperta, que nos evoca, que nos chama. Eu lembro que você até falou de um instrumento que a Johanna tem um quadro. Um presente, né, foto. Mi, que você me deu. Eu dei um presente para a Johanna de uma foto muito bonita, que é uma mão de uma mulher negra segurando um adejá. Esse adejá é um instrumento que é usado nos cultos afro, e eles tocam para chamar, né, para convocar, para dizer, invocar, né, dizendo, venha, nós queremos, né, chamando A presença das as entidades. A presença. E o poder também, Então, o axé das entidades, né? Sim, e eu acho que o amigo, a gente pode dizer que ele é um HD externo, a gente pode dizer que ele é um adejá. Ele é um adejá. Amizades, HD externo ou adejás? Os adejá. Os dois, depende da sua pegada, você nomeia como você quiser. Porque é isso, é como uma voz que chama você de dentro de você, né? Aquilo que você esqueceu. Uma coisa que é muito característica do adejá, do som do adejá, é que ele é persistente. Ele não é tocado uma vez. Ele é repetido durante muitos minutos, né? E é um som que, se você não se entrega a ele quase que incomoda, assim. Então tem que entrar nesse fluxo. E eu acho a repetição uma coisa muito importante. Porque às vezes, né, como na história do Rei Leão, as palavras não foram suficientes. Então, assim, algum outro tipo de invocação persistente... Contundente. E a cajadada, assim, outra coisa achei muito importante, assim, a gente pontuar, é que é a partir de uma raiva, de um susto, né, que é um espanto junto com um susto, com uma raiva, nas duas histórias que a gente contou aqui. Olha, acho que essa questão é muito importante, porque se a gente está falando, né, que a nossa necessidade é de vínculos e vínculos nutritivos, vínculos que tragam saúde, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é passar um pente fino nas relações, né? Que tipo de relação que eu posso escolher para fazer parte disso tão vital que é a troca, o vínculo, a amizade. Então, o que é necessário, né, se a gente pensar na metáfora do HD, o que é necessário para um bom HD externo? Acho que a primeira coisa é que ele tenha espaço. Você tem que ter uma capacidade de se abrir ao outro. Tem que ter uma disponibilidade. Então, o que é um bom HD externo? É alguém que, primeiro, antes de qualquer coisa, consiga te ouvir. E ouvir com plenitude. Não é ouvir para interromper sua conversa falando de si mesmo. É ouvir com interesse, ouvir com o coração. E fico pensando também que um outro aspecto é o aspecto da discrição, né? Que eu acho que um HD é algo que ele não está aberto a todo mundo, né? Você tem que acessar, né? Então, acho que um bom HD externo também é capaz de reter as suas informações com respeito, né? Ter ética com
com a vida do outro, ter responsabilidade, aquilo que tão precioso que te foi confiado, né? Eu lembro que o Rubem Alves que falava que, entre várias coisas, ele era psicanalista, né? E que ele se sentia muito privilegiado porque as pessoas permitiam que ele passeasse pela alma deles. Eu me sinto tão assim. Eu me sinto tão privilegiada quando alguém confia a mim os cuidados com seu ser, né? E acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em todas as relações. A pessoa está te confiando algo muito precioso. Então, seja responsável por isso. Um bom HD externo também é alguém que tem espaço, que tem ética e que é acessível, né? Você pode acessar. Então, ter a liberdade de poder acessar alguém sem se preocupar muito se você está entrando pela direita, pela esquerda, se é o momento. É você ter liberdade de acesso, né? Então, eu acho que essas são as características de um vínculo que pode ser, né, o seu adejar, o seu HD externo, né, que te traga de novo a luz. E aí eu acho que a gente tem que pensar muito bem o que a gente guarda com zelo. Porque às vezes a gente guarda com zelo muitos mortos esqueletos, né, e coisas. E é curioso que a gente pode zelar muito pelas dores, né? Tem uma música do Caetano que eu gosto muito, que chama Vaca Profana. E tem uma frase que ele fala assim: respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Sim. Então eu acho essa música. Eu acho que assim, as dores vêm, as memórias ruins vêm, as experiências desagradáveis acontecem, né? Às vezes aleatoriamente, às vezes nós cavamos e investimos, né, nas coisas que não são nocivas. Mas se eu tenho que guardar algo, então que seja o que me nutra, né? Então, Yu, a vida pode ser poética, não pode? Pode. Poética pode? Pode. Poética pode. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. E aí, gostou do episódio? Então continua essa conversa com a gente lá no Instagram, no @poetica.pod. Por lá você pode acompanhar conteúdos exclusivos. Para saber mais sobre nós e conferir outros episódios, acesse www.poeticapod.com. E claro, compartilhe com quem você acha que gostaria de ouvir a nossa mensagem. Nos vemos na próxima roda de prosa, pessoal. Até lá!